Tão alta. Boa noite a todos. Não, uma experiência nova. Uma alegria estar aqui com todos vocês e realmente eu me sinto em casa aqui, não é? A gente já se conhece há tanto tempo e é muito bom estar aqui num dia diferente. É a primeira vez que eu venho numa quinta-feira, muito interessante. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque nunca é demais falar sobre o Evangelho, né? Já que o Evangelho é o livro que nos acompanha, nos orienta, nos fortalece em todos os momentos da nossa vida. Se estamos alegres, lá encontramos a confirmação, se estamos tristes, lá encontramos a força. Então, é sempre muito bom falarmos, estar com vocês, falarmos sobre o Evangelho. Nunca é demais, não é, Bira? O Bira veio lá de longe. Eu achei que eu que estava vindo de longe, o Bira veio de mais longe. Então, nós vamos começar falando... Eu só tenho que me acertar aqui com a tecnologia. Acertei. Então, a gente começa exatamente com o trecho inicial do capítulo, que é: não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sob um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Nós vamos encontrar pequenas diferenças entre uma tradução e outra, mas o que Jesus trazia com essa parábola? O que é que ele queria realmente dizer? Então, vamos primeiro entender o que é a candeia e o que é o alqueire. Em português, atualmente, a gente entende alqueire, o significado é medida de terra. Né? Então, fulano tem não sei quantos alqueires. Mas, naquela época, o alqueire era o vasilhame que se guardava o óleo que se usava na candeia. Então, essa lâmpadazinha aí, que parece a lâmpada de Aladim, ela acumulava, guardava o óleo e aí se acendia a luz. Então, primeiramente, a gente já entende o que é a candeia, o que é o alqueire. E mais adiante, a gente vai entender o significado dessa luz e o significado deste óleo. Então, nós começamos lembrando... Eu chego lá. Aí. Então, o nosso objetivo da noite é, ao fim do estudo, falarmos com confiança, respondermos com confiança essas três perguntas. Por que fala Jesus por parábolas? Porque algumas vezes ele falou diretamente e para quem ele falou diretamente? Então, esse é o nosso objetivo e são essas perguntas que nós vamos responder ao final do estudo. E nós trouxemos aqui uma história que talvez muitos já conheçam, e peço desculpas, esqueci de traduzir o título, mas é dito que essa história aconteceu com Einstein, quando ele era jovenzinho. Então, estava lá na escola, numa sala de aula, um professor muito rígido, muito severo, e ele começou a perguntar às crianças se Deus existia, e ele foi conduzindo as crianças a responderem que Deus era mau. Porque ele disse assim, o mal existe? E as crianças responderam, sim, o mal existe. Ora, se nós conhecemos as pessoas pelo que elas produzem, e vocês disseram que Deus criou tudo, inclusive o mal, se ele criou o mal, ele é mau. As crianças ficaram chocadas, mas, ao mesmo tempo, elas não conseguiram dizer o contrário, porque da maneira com que ele conduziu o raciocínio, era como se elas não tivessem outra resposta. Então, uma das crianças, muito sabiamente, levantou a mão e perguntou, posso fazer uma perguntinha? E o professor disse sim, claro. Professor, o mal existe? Ele disse, mas eu não acabei de provar, com tudo que está acontecendo no mundo, não acabei de dizer que o mal existe? Professor, o mal existe. Gente, o mal existe. Que bom. Temos um grupo de otimistas e pessoas que entendem claramente que o mal não existe. Mas o professor disse sim, o mal existe.
Olha quanta coisa ruim está acontecendo no mundo. E aí o menino disse, professor, o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. E o professor disse, não entendi direito. Vamos começar de novo. Ele disse, está bem. Professor, a luz existe? A luz existe? A escuridão existe? Melhor, perguntando. A escuridão existe? Não. O que existe, então? A ausência da luz. Porque a luz se pode medir. Quando se estuda a luz, se coloca a luz no prisma de Newton, se pode medir a distância, o tamanho das ondas, das cores. Então, a luz é um objeto de estudo. A escuridão é total ausência da luz. Então, você vai estudar o quê? Nada, não tem nada ali. Tem só ausência de luz. Tanto é que, no momento em que se coloca um mínimo de luz, todo o ambiente se ilumina. Então, com certeza, a luz não existe. Ou a escuridão não existe. E aí ele continua. Ele pergunta se o frio existe. Acho que existe, não? Tem um monte de gente com casaco aqui. Tem gente tomando chá quentinho. Olha as meninas lá no cantinho de casaco e caneca na mão. Está um frio danado. O inverno chegou aqui antes de qualquer lugar. Então, o frio existe, né? Então, o frio existe. Verdade? Não. O que existe, então? A ausência de calor. Então, nós podemos medir o calor. Quando existe o ponto em que não existe calor nenhum, existe a total ausência de calor. Mas não existe o frio. O frio foi uma palavra criada para descrever o momento em que não existe calor nenhum. Então, o frio não existe. E chegamos mais... Aí ele conseguiu convencer o professor que o mal não existe. Então, o que existe? O que está acontecendo no mundo que tem tanta coisa difícil acontecendo, tanto sofrimento? Então, o que é isso? Se não é mal, o que é isso? É a ausência de Deus no coração do homem. Então, ele consegue provar que o mal não existe e consegue provar, acima de tudo, que Deus existe. Porque quando não existe Deus no nosso coração, falta tudo. E é aí que a gente começa a tomar rumos esquisitos na nossa vida, fazer escolhas infelizes e cultivar. E começa a vir à nossa vida o sofrimento. Mas o que foi que aconteceu aí? Foi a ausência do discernimento, a ausência da compreensão e, acima de tudo, a ausência do amor pelo outro e por si mesmo. Então, o professor ficou sem resposta alguma. E é muito bom chegar a essa conclusão e ter essa forma de raciocínio, porque dificilmente alguém vai tentar nos convencer que o mal existe e que Deus não existe. Porque, apesar de tudo que está acontecendo pelo mundo, isso faz com que fortaleça em nós a confiança e a fé. E a certeza de que isso vai mudar. Vai pouco a pouco, o bem vai pouco a pouco suplantando o mal. E que nós fazemos parte desse trabalho. Porque as coisas não acontecem lá, naquele país, naquele planeta, naquela cidade, naquela sociedade. As coisas acontecem conosco. E nós somos parte dessa sociedade. Então, não é com o outro, é com a gente, não é? Então, somos nós também contribuintes desse mundo que nós vamos vendo por aí. Então, nós queremos trazer a luz. E como o nosso tema é a luz, é sempre bom lembrar que muitas coisas a gente lê, e Jesus fala muitas vezes sobre a luz, que nós possamos levar a luz, que nós façamos a luz. Então, sempre tem essa dualidade entre a escuridão e a luz.
Então, nós vimos claramente, através desse exemplo, onde se encontra a luz e onde se encontra a escuridão. Então, também a luz é relacionada à inteligência, né? Quando a gente tem aquela ideia luminosa, quando nós conseguimos ver ou responder alguma questão, veio a luz à nossa mente. Então, essa dualidade da luz estar ligada à inteligência e a escuridão não é falta de inteligência, mas talvez dificuldade de entender com clareza o que está passando. Então, às vezes, a gente fica naquela nuvem negra, não é? Naquela escuridão absoluta, em busca de uma luz. Mas o amor está lá para iluminar a nossa mente e o nosso coração. E esse é o determinismo. O determinismo do amor e do bem é a lei do universo inteiro, e a alma humana emerge de cada catástrofe à procura de uma vida melhor. Isso está lá no A Caminho da Luz, de Emmanuel, um livro maravilhoso que fica como indicação de leitura para esse fim de semana, porque é um livro que realmente vai nos mostrando, e o título não poderia ser mais apropriado, porque nós vamos caminhando para o progresso. Então, nós vamos caminhando, na verdade, para a luz. Porque o nosso passado, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas fraquezas em alta, representa a escuridão total. Mas, a partir do momento em que nós vamos entendendo a vida e a nós mesmos com mais clareza, tudo se ilumina, não é? É aquela luz no fim do túnel que a gente tanto busca. A luz está lá, mas nós precisamos contribuir com ela, porque nós somos a luz também. Mesmo que às vezes seja, né, a chama esteja fraquinha. Eu escutei uma coisa interessante essa semana num podcast do Haroldo Dutra, em que aquela irmã, não sei se vocês já escutaram esse podcast, tem uma irmã, uma madre superiora, que sempre participa do programa com ele, e ela estava comentando que ela estava falando sobre o amor a Deus, o amor com Deus, e ela estava falando também da luz, e ela deu como exemplo que nas igrejas, ela é católica, né? Então, nas igrejas tem uma vela grande e tem um momento, uma cerimônia em que cada um chega com a sua velinha e acende naquela vela grande. E isso representa a nossa contribuição no bem, a nossa ajuda ao outro. Então, às vezes, a nossa chama está bem fraquinha, mas a gente pode contar com a ajuda do outro para fazer com que essa chama cresça. Todos nós temos luz sempre. É que às vezes ela fica meio apagadinha, né, com as nossas tristezas, com as nossas incertezas e com as nossas fraquezas, com certeza. Mas, voltando lá ao capítulo 24, e uma das perguntas era por que Jesus falava por parábolas, e os apóstolos perguntaram para ele por que com eles ele falava diretamente. E ele disse porque eles já estavam prontos para entender a mensagem. E não podia ser o contrário. Se eles seriam os propagadores do Evangelho, eles tinham que ser realmente criaturas que já estavam preparadas para aquela mensagem. Mas para outras pessoas, a mensagem tinha que vir de forma mais floreada, de forma mais suave. Porque vamos pensar bem, naquele tempo chega um homem que ninguém conhece, com uma mensagem totalmente diferente do que era corrente. É natural, qualquer um de nós não iria agir com desconfiança se chega aqui, de repente, uma pessoa que ninguém conhece, com uma mensagem completamente diferente do que nós estamos habituados. Nós íamos olhar para ele com desconfiança, sem dúvida alguma. E assim aconteceu com Jesus. Agora, imagina se ele fala para a maioria de forma clara e absoluta de que o que prevalece é o amor, que somos todos irmãos. Se até hoje, em nossa sociedade, é difícil aceitar isso, muitos não aceitam, porque o que significa dizer que somos todos irmãos? Que, independente da nossa cor, do nosso credo, da nossa condição financeira, nós estamos todos no mesmo nível? E onde fica o orgulho, não é? Onde é que fica aquela sensação, aquela hierarquia, né? Os títulos nobres?
Ora, se somos todos irmãos, os títulos de nobreza não servem para nada. Então fica complicado na sociedade aceitar isso. Se ainda hoje isso é difícil de aceitar, há 2000 anos atrás seria quase que impossível. Então era natural a reação daquele povo agir como agiu. Então a mensagem realmente tinha que vir de uma maneira mais suave, demonstrando mais uma vez o respeito de Jesus por nós. Porque ele não impôs nada, ele não forçou nada, ele trouxe a mensagem. E aceitaram aqueles que já estavam preparados, aceitaram aqueles que se transformaram. E a gente aqui, na nossa pequenez, ainda acha que a gente pode convencer alguém, não é? A gente pode converter alguém. O que é, de certa forma, uma pretensão. Porque se a mensagem é verdadeira, em algum momento ela vai tocar no coração. Então não precisa convencer ninguém. A gente, às vezes, tem dificuldade de convencer a nós mesmos, ainda tem, né? Essa atitude de querer convencer o outro, de catequizar o outro, com todo respeito à palavra catequese, mas ela, na nossa língua, ela foi muito usada no sentido de querer convencer o outro à força, o que é uma bobagem, apenas uma prova de que ainda somos muito orgulhosos. Não é comum, num estudo como esse, a gente fala uns 40, 45 minutos, e, às vezes, o que ajuda é apenas uma frase, às vezes é apenas uma palavra. E se uma frase e uma palavra ajudou, missão cumprida. Porque é difícil, realmente, imagina, depois de 8 horas de trabalho, ninguém vai memorizar 45 minutos de estudo. Mas que uma palavra fique no coração para lembrar, para buscar um estudo, para ir mais a fundo em algum tema. Esse é o objetivo do estudo. Nós não estamos aqui para convencer ninguém, mas para lançar aquela vontadezinha de estudar mais um pouco, de buscar mais um pouco, de conhecer mais sobre a doutrina, sobre Jesus, sobre o Evangelho. Então, quando Jesus falou direto, quando ele falou assim, vai e não peques mais, a gente lembra no momento em que aquela mulher adúltera é trazida para ser apedrejada, e, por um momento, Jesus fica calado, escreve na areia, e os homens insistem com ele numa forma, tentando também colocá-lo numa cilada, e ele diz, cumpra-se a lei. Mas a lei também diz que, para que você apedreje, você tem que estar isento do pecado. Não é? Ele precisou falar mais alguma coisa? Não. Todo mundo foi embora, quietinho, e a mulher que ali estava, Jesus falou, vai e não peques mais. Ele não usou subterfúgios, ele foi, claro, uma frase pequena e completa. Outros momentos em que ele foi bastante claro, quando ele fazia as curas, ele dizia, vai, a tua fé te curou. Era preciso que essa mensagem chegasse de forma clara, porque aí não gerava nenhuma dúvida, não é? E continuamos assim com as suas mensagens. E, pouco a pouco, ele ia trazendo luz aos corações. E nós lembramos dessa passagem de Lucas. Ninguém há que, depois de ter accendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Ponha-na sobre o candeeiro, a fim de que põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os outros entrem e vejam a luz. Que é, em outras palavras, que nós lemos inicialmente. Depois que a gente encontra a luz, fica difícil dizer que não, que a gente não sabe mais. A gente vai errar, e vai errar muitas vezes, mas agora a gente vai errar com conhecimento de causa, não é? Antigamente a gente dizia assim, não, eu não sabia. Agora é escolha mesmo, porque agora a gente sabe, a gente tem muito mais noção do que é certo, do que é errado. Então, ainda é direito nosso, mesmo que a gente escolha errado, mesmo que a gente escolha a porta larga ao invés da porta estreita. Ainda é nosso direito, assim como vamos escolher as consequências dessa nossa escolha. E quem é o mais sábio? É esse aí? O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. Não tem coisa mais arrogante do que querer mostrar conhecimento, não é? É uma forma, inclusive, de
podemos até dizer de humilhar o outro, se ele sabe um pouco menos. E isso não demonstra nenhuma sabedoria. Sabedoria, como ele diz aqui, ter a capacidade de acender uma luz nas sombras que envolvem o irmão mais próximo. E essa luz, ela se reflete através do carinho, da compreensão, daquela palavra amiga. E essa luz, ela é alimentada por aquele óleo que fica lá no alqueire. E o que é esse óleo? São as nossas ações, são os nossos exemplos no bem, são as nossas atitudes, a nossa capacidade de agir, mesmo no momento da crise, com confiança e com alegria. Mesmo no momento da dificuldade, não deixar apagar a luz. Deixar com que aquela chamazinha permaneça acesa, porque ela vai ser realimentada por outros. E assim como nós alimentamos os outros. Isso está lá, é um livrinho pequeno, Jesus no Lar, fica como dica também, porque cada lição traz uma mensagem para o nosso dia a dia, para fortalecer a nossa mente, suavizar o nosso coração. Então, fica aí mais uma dica de leitura. Então, pouco a pouco, nós vamos nos iluminando. Essas leituras, esse conhecimento, vai trazendo luz às nossas sombras. E aí nós vamos agindo, caminhando com mais segurança, com mais confiança. Mas, às vezes, nós escondemos essa luz, porque a gente diz também que o Espiritismo trouxe muita luz, não é? O Espiritismo é luz. Então, quando nós escondemos essa luz que o Espiritismo nos traz? Décio Iandoli, que é um médico do centro do Brasil, que participa da Associação Brasileira de Médicos Espíritas, ou Espíritas Médicos, eu não me lembro direito o título, ele já esteve até aqui nos Estados Unidos, fez muitas palestras, foi muito interessante, e ele fala para a gente que nós escondemos a luz quando nós não utilizamos bem todo esse conhecimento que a gente já tem. Então, nós fomos super esclarecidos através da doutrina. Aí, de repente, por comodidade ou por qualquer outra razão, a gente esconde esse esclarecimento utilizando práticas que a gente fazia antigamente. Não que a gente queira criticar as outras religiões, porque cada um tem a sua razão de ser, a sua importância no nosso desenvolvimento, no desenvolvimento de todos nós. Não tem uma religião que não tenha importância e que não esteja falando a verdade quando trata do amor a Deus. Então, quando a gente esconde isso, quando a gente traz para a doutrina práticas que não são condizentes à doutrina, no sentido de que a gente toma passe. A gente sabe que a gente toma passe? A gente ainda se lembra por que a gente toma passe? Porque a gente já está aqui há 10 anos, né, frequentando o centro, aí tem uma pessoa que nos chama toda vez para tomar passe, a gente vai. Mas a gente já nem sabe mais por que toma passe. A gente sabe o que tem na água fluidificada? Por que a gente toma água fluidificada? A gente sequer sabe por que vem ao centro? Então, às vezes, a gente vai levando a vida e se acostuma. E passam anos e anos, a gente já não sabe por que faz. E aí, essa passagem, quando o Décio fala, me lembrou de uma senhorinha com quem eu trabalhei, e que ela era judia. E um dia a gente estava conversando sobre a Semana Santa. E aí ela comentou que... Gente, mais uma vez, respeito, tá? Não estou desrespeitando as religiões, estou citando um caso que aconteceu. A gente estava conversando mesmo, e isso serve para todos nós. E ela disse assim, que muitos judeus já não se lembravam por que separava o leite da carne. Assim como muitos católicos, hoje em dia, não comiam carne na sexta-feira, mas não lembravam por que comiam. Assim como nós espíritas podemos estar tomando passe sem saber por que tomamos. Não é verdade? Então, a nossa intenção é não esconder essa luz, é saber por que a gente vem aqui a cada semana e vir com o mesmo entusiasmo da primeira vez que a gente veio, com aquela
aquela alegria de saber que nós encontramos luz nesse espaço, não é? Então, isso é esconder a luz. É quando a gente deixa, não tem mais medo do demônio, mas se apavora com o espírito obsessor. Né? Ninguém tem mais medo de ir para o inferno, mas ninguém pode falar em umbral, porque vai ser um horror. Então, quando a gente traz para essa luz que é a doutrina espírita, hábitos que já não deviam mais acontecer. E aí nós estamos, dessa forma, escondendo a luz que a doutrina nos traz. E para quem ele fala claramente? E porque essa foi a resposta que ele deu aos apóstolos. Lembra que no início nós falamos que os apóstolos perguntaram para Jesus por que ele falava claramente para eles? E ele responde assim: porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, mas nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não escutareis. E olhareis com os olhos e não vereis, porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos. E eles fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam, e eu os sare. Essa passagem, às vezes, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo passou isso, de ouvir, de escutar e não ouvir. Eu me lembro, 20 anos atrás, né, ainda no Brasil, eu tinha um colega de trabalho que eu trabalhava numa cadeia de lojas femininas e eu trabalhava no escritório. E tinha um colega de trabalho que circulava em todas as lojas e uma vez por semana ele vinha ao escritório. Então, toda vez que ele vinha ao escritório, nós íamos almoçar juntos. E ele falava sobre o espiritismo. Ele e meu chefe construíram um centro pequenininho, perto de Petrópolis. E ele falava com entusiasmo da casa espírita, né? Ele falava de Chico Xavier, que eu não sabia nem quem era. Ele falava de vários palestrantes, falava da mensagem espírita. Aí eu não sabia o que falar. Falava que eu ia para cartomante. Aí ele contava, né, as dificuldades todas que eles tinham no centro. Eu também contava as minhas dificuldades. Como era difícil sair da Tijuca para Bangu para encontrar o pai de santo que ia ler os Búzios. Então, olha só, e esse é o exemplo perfeito de que, às vezes, a gente tem olhos e não vê, a gente escuta e não ouve. Porque ele só falava de mensagens bonitas. E eu falava dessas infantilidades. Aí meu chefe me deu... Foi o primeiro livro espírita que eu ganhei, O Nosso Lar. Nunca li. Quando ele me deu, eu guardei o livro, eu não sabia nem do que se tratava. Alguém me pediu emprestado, eu emprestei, nunca me devolveram. E eu nem tinha sabe, como se fosse um livro qualquer. 5 anos atrás, eu li O Nosso Lar. E até hoje eu me emociono. E eu agradeço, nunca mais eu tive contato com esse senhor, mas eu agradeço profundamente, porque só aí eu fui entender o valor do presente que ele me deu. Mas me levou 15 anos, entre a data que ele me deu o livro, até eu ler o livro, já que em outro... Eu digo, meu Deus, às vezes nós somos cegos. Então, aí falando, a mensagem passa assim, né? Direto. Está ali na nossa frente e a gente não enxerga. Então, é exatamente isso que Jesus fala. Mas, graças a Deus, não é? A gente acorda um dia, a gente desperta, finalmente. E nesse despertar também, esse sofrimento de falar e não ser escutado, quem passou por esse momento e que está super bem descrito no livro Paulo e Estevão, é Paulo. Ele andava triste já, porque era muita confusão com os judeus, com todos lá em Jerusalém. Ele tentava levar a mensagem, não entendiam. Ele estava cansado.
E aí ele pensa, quando ele fosse falar na Grécia, ia ser assim. Indubitavelmente, os filósofos esperavam notícias do Cristo com impaciência. Teriam nas suas pregações evangélicas o verdadeiro sentido da vida. O que Paulo achou? Aquele era o povo inteligente, aquele era o povo iluminado. Então, eles não teriam menor dificuldade de entender a mensagem de Jesus. Então, ele disse, não, agora eu vou para a Grécia, vai acabar essa confusão, todo mundo vai me entender, vai ser muito claro. E lá foi ele, cheio de esperanças. E quando ele chega lá, depois daquelas viagens que eles faziam, né, muito sofrido, muito cansado, esfarrapado, confundiram ele até com mendigo. Deram-lhe até esmola. Mas ele não perdeu a confiança. Ele foi lá no meio da praça, que era um direito de todos, poder falar na praça pública. E ele foi levar a mensagem de Jesus. E chamaram de louco, novamente chamaram de mendigo, ignoraram totalmente a presença de Paulo e suas palavras. Ele sentiu uma dor profunda, mas ele não desistiu. Ele conseguiu, através de um amigo que tinha influência, falar para as pessoas influentes da cidade. E, mais uma vez, ele foi rejeitado, totalmente incompreendido. Esse é um momento no livro que dói no coração. Ele chora. E a gente também chorou nesse momento, porque é doloroso demais, porque a gente acompanha a vontade dele de levar a mensagem. E como ele foi completamente estraçalhado. Mas, olha só, ele falou, foi o único local que ele não conseguiu construir uma igreja. Ele tentou ainda com Dionísio fazer com que talvez se reunisse um pequeno grupo para fazer um grupo de estudo. Mas nem assim ele conseguiu. Mas olha só, 2000 anos depois, a maioria da população na Grécia é cristã. Então, naquele momento, ele foi totalmente rejeitado, mas a mensagem ficou. Então, às vezes, nós não vemos, não ouvimos, mas aquela mensagem fica lá dentro do nosso coração. E essa chama vai sendo alimentada. Através das nossas situações da vida, a gente vai aprendendo. Eu tenho escutado muito isso. Quando a gente não quer aprender, a vida nos ensina. E não tem outro jeito mesmo, não é? Acontece alguma coisa ali, uma coisa ali, e a gente vai aprendendo à força, como se diz. E, para isso, a gente precisa da coragem da fé. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. A coragem da fé é a nossa coragem de ser quem somos, de professar o que acreditamos e respeitar, acima de tudo, o outro. Porque se nós temos coragem de ser quem somos, o outro também tem, não é? Então, a coragem da fé é ter essa certeza dos ensinamentos de Jesus, porque nós já o vivenciamos. Talvez a gente, no dia a dia, a gente caia muitas vezes, mas a mensagem já está lá, a semente está lá plantada. Com certeza, hoje, nós não agimos da mesma forma numa situação de conflito como nós agíamos há 20, 30 anos atrás. Tem gente com menos de 30 anos aqui. Foi mal. Então, é o sinal que aquele óleo que ilumina a lâmpada, que são as nossas ações, está aqui dentro. E ele está crescendo. E com essa fé que nós já possuímos, a nossa luz com certeza não se apaga. E para encerrar o nosso estudo, nós trouxemos essa frase de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, tenhamos coragem da nossa fé e sigamos com Jesus na certeza de que, em momentos de dúvidas, em momentos de tristeza, a luz está lá a nos iluminar. Que Deus esteja conosco hoje e sempre.